Mão carinhosamente para o nosso pastor e oramos. Querido Deus, Pai, é mediante, Senhor, da tua presença, ó Pai, nessa noite, que mais uma vez, ó Pai, o teu Espírito Santo nos convidou, ó Senhor, para ouvir a tua santa palavra, Pai. Assim como o Senhor sempre tem usado o nosso pastor Rafael, Senhor, ele não é diferente, ó Pai, na noite de hoje, ó Pai. O Senhor vai usar tremendamente, ó Pai, no poder, da ousadia, da tua graça, da tua palavra, Senhor. Hoje é um culto especial, porque é um culto especial, igreja, porque hoje vamos participar do corpo, do sangue do Senhor, da mesa do nosso Jesus Cristo, ó Pai. Ah, Deus querido, Pai amado, uma palavra sobre nós estamos aqui hoje, Senhor, cheio, transformado, ó Pai, mudado, porque sabemos, Senhor, que tudo é pela palavra, é pela palavra que somos curados, é pela palavra, Pai, que somos sarados, é pela palavra, Pai, que nós vamos ser salvos, Senhor. Deus querido, ó Pai amado, e quando Ele vai ministrando, ó Pai, tua santa palavra, ó Deus, está guardando o teu filho, Senhor, de toda a inveja, está guardando o teu filho, Pai, de todo o laço, meu Deus. Ah, Senhor, abençoa tuas finanças, abençoa seu ministério, abençoa seu casamento, ó Pai, abençoa sua vida, Senhor. É que ele pede nessa noite, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém. E aplaude sobre ele, porque ele merece, em nome de Jesus. Glória! Pastor, igreja, amém? Amém! Vamos se sentar em nome de Jesus. E abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo doutor Lucas, no capítulo de número 2. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo de número 2. Vamos fazer a leitura do verso 25 até o verso de número 38, uma palavra relativamente conhecida e uma história muito simples, uma pregação muito simples para vocês hoje. De manhã já contei bastante história na escola bíblica, agora vai ser bem simples e pretendo ser breve, amém, para gente poder participar depois da mesa do Senhor. Amém, Tia? Glória a Deus. Diz assim o Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo de número 2, a partir do verso 25. Quem encontrou, da glória a Deus? Glória a Deus! É o que diz a Bíblia: Simeão e Ana, verso 25. E havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que deles se diziam, e Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditável. E uma espada traspassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E você diz amém. Amém. Essa história, irmãos, ela narrada por Lucas, ela nos conta
momento da apresentação de Jesus no templo. E aqui, primeiro a gente vai ter que entrar numa parte um pouco mais pesada, para a gente entender exatamente o que está sendo dito aqui, porque muitas vezes tem pessoas que quando pregam confundem esse texto, e eu mesmo já confundi muitas vezes em outras pregações, porque não é um texto simples de entender no conceito da lei de Moisés. Mas aí depois Deus tem uma mensagem poderosa ao meu e ao teu coração para nos encher de alegria e de esperança nessa noite. E aliás, quando Deus colocou essa palavra, eu falei, Deus, mas é tão simples essa palavra, por que Deus quer trazer essa palavra? E aí quando eu ouvi o louvor da diaconisa ali, Deus confirmou através do teu louvor o que Deus quer falar conosco nessa noite, através da palavra. Porque um só e o mesmo Espírito é quem está no controle, na direção deste povo. Na direção, em cada louvor, usando os intercessores, usando o pregador em todos os momentos. Não é por nós, não é sobre nós, mas é sobre Ele, é dele, é por Ele e é para Ele. Glória a Deus. Olha só, o que está acontecendo aqui? Deus havia instituído, através de Moisés, uma lei de que todos os primogênitos de Israel pertenciam a Ele, Deus. Na verdade, todo o povo de Israel era de Deus, mas os primogênitos eram uma propriedade peculiar. Quando que isso começa? Quando o povo vai ser liberto lá do Egito e passa o anjo da morte matando todos os primogênitos da terra do Egito, e os filhos de Israel são preservados. E ali, a partir daquele momento, simbolicamente, Deus diz: assim como eu preservei os primogênitos de Israel, eu não os preservei para vocês, mas eu os preservei para mim mesmo. Os primogênitos de Israel pertencem a mim. Então, como é que funciona? Quando uma mulher ela ficava grávida, a mulher, ao dar à luz, ela entrava num período em que ela ficava considerada como impura, período de impureza da mulher, que durava 40 dias. Durante 40 dias a mulher era considerada impura. Quando a criança nascia, se fosse um menino, esse menino teria que passar pelo processo de circuncisão. E o processo de circuncisão era: eles retiravam a pele do prepúcio, do órgão genital masculino. Para quê? Para que, através daquele ato de arrancar aquela pele, um anel de pele, simbolizava como uma aliança com Deus, era como fazendo uma aliança com o Senhor. E por que nessa parte tão específica? Não podia ser do dedo, da orelha, de outro lugar. Por que tinha que ser ali? Porque aquele homem, ele geraria outros filhos. Então era como se através da aliança, naquela parte específica do corpo, quando a semente do homem passasse por lá, os outros filhos que gerariam dele já seriam guardados e abençoados pela aliança do Senhor. Por isso que havia esta regra dessa forma. Então o menino nascia, 8 dias o menino era circuncidado, ele passava por um processo de recuperação. Quando completava 40 dias, a mulher ia até o templo junto com o marido e levando o menino. E quando eles chegavam lá no templo, a mulher se apresentava no átrio das mulheres, nesse caso aqui era o templo construído por Herodes. Então o templo de Herodes era um templo muito grande, e ele era separado por seções. Então havia como algumas muralhas, algumas divisões, como uma espécie de salas, que eles chamavam de pátios ou de átrios. Então existia uma certa parte que as mulheres podiam ir, elas ficavam lá. E tinha, depois de uma parede para lá, as mulheres não poderiam passar, só passavam dali outros homens. Então a mulher ia até o pátio das mulheres, levando ali o seu marido e a criança, chegava lá, ela chegava para o sacerdote e dizia: olha, o menino já foi circuncidado. Aí o sacerdote perguntava: ele é o primogênito? E ela falava: sim, ele é o primogênito, é meu primeiro filho. Então se ele é o primogênito, você, mulher, vai passar pelo ritual de purificação e o menino será apresentado no templo. E aí o processo de apresentação era basicamente: os pais levavam uma oferta, e ali a oferta era dividida pela condição financeira de cada um. Então quem era rico levava ali um bezerro, levava um novilho cevado. Quem era de classe média, eles levavam geralmente ali um cordeiro pequeno. E quando a pessoa era muito pobre, ela levava 2 pombinhas pequenininhas, mas todo mundo tinha que levar uma oferta. Aí eles levavam aquela oferta e a criança chegava. E aí também até na criança tinha distinções, pastor. Quando a criança era muito rica, filho de uma família rica, ela vinha geralmente embrulhada num manto, num chale de linho branco com fios de ouro, até com o nome da criança escrito ali, todo muito bonito. Então quando você via chegar uma família de longe,
que já vinha ali com um novilho cevado, um bezerrão grandão ali, com uma criança com um chale todo branco, cheio de fios de ouro, você sabia que era uma família importante, era uma família nova. Quando era uma família classe média, a oferta era menor, e eles também vinham com, às vezes vinha até com linho branco também, mas já não tinha mais ouro, era só aquele pano mais simples de linho. E quando era uma família pobre, vinha com as duas pombinhas, e vinha às vezes com o tecido mais simples que tinha, às vezes qualquer pano, qualquer cobertor, qualquer tecido que tivesse, e vinha aquela família. Aí ele perguntava: é primogênito? É, então ele vai ser apresentado. Aí o sacerdote pegava, recolhia a oferta, pegava o menino e ele levantava o menino em direção ao altar. E ele levantava o menino para o altar e dizia: Senhor, o primogênito gerado por esta mulher junto com este homem, ele pertence a ti. E aí o sacerdote perguntava para o pai: você quer entregar o seu filho a Deus ou você quer resgatar o teu filho? Aí o pai falava assim: eu quero resgatar o meu filho, eu quero libertar o filho, porque senão o menino tinha que estar servindo ao Senhor o tempo todo. Então ele falou: então já que a oferta foi entregue, a oferta ficará conosco, e o menino era devolvido à mãe. E aí a mãe pegava o menino nos ombros e podia ir embora, já tinha passado pelo ritual de purificação e ia embora. Quando a gente lê esse texto aqui, se você pegar a partir do verso 21, que fala que Jesus passou pelo processo de circuncisão aos 8 dias, tem pessoas que pensam que isso aconteceu quando Jesus tinha 8 dias, mas não foi. Aos 8 dias era a circuncisão do menino. Jesus já tinha se circuncidado. E aí aos 40 dias, ou no máximo em 6 semanas, ele era apresentado no templo, nesse ritual que eu contei para vocês aqui. Só que o que está acontecendo aqui? A questão não é a apresentação de Jesus. A questão aqui, os personagens principais dessa história não são Jesus, não é a Maria que todo mundo conhece, não é o José de quem todo mundo fala. Os personagens principais aqui são outras duas pessoas que muito pouca gente conhece. Quem? Um homem chamado Simeão e uma mulher profetisa chamada... E Lucas narra essa história, e é muito interessante, porque nos outros evangelhos você não vê essa narrativa dessa forma, e Lucas dá este detalhe para nós. E quando eu separava essa mensagem, eu dizia: mas o que o Senhor quer falar com essa palavra? Deus dizia assim: fala para o meu povo, que muitas pessoas entram dentro do templo achando que as histórias contadas são só sobre as pessoas que são importantes, são só para as pessoas que têm cargo, é só para a pessoa que tem dinheiro, é só para a pessoa que tem posição, é só para a pessoa que canta, que prega, que toca, que é famoso. Mas às vezes Deus escolhe alguns que são ilustres desconhecidos, e através daqueles que são anônimos, através dos seus pequeninos, através daqueles que não são conhecidos pelos homens e pela sociedade, Deus usa esses pequeninos para fazer grandes coisas. E Deus me trouxe aqui nessa noite para poder dizer para você que se você se sente pequeno, se você se sente pequena, se você acha que você não tem importância, se você acha que nada está acontecendo na tua vida, Deus manda dizer: foi você que eu escolhi nesta noite para te trazer aqui nesse lugar. E aqui nesse lugar eu vou pegar o pequenino, eu vou pegar a pequenina e vou fazer do pequeno coisas grandes e firmes, porque eu posso ser pequeno, você pode ser pequena, mas o nosso Deus, Ele é grande. Aleluia. Ele é tremendo e Ele não faz acepção de pessoas. Aleluia. Olha para o seu irmão, olha para o seu irmão e fala assim: você é um pequenino de Deus, uma pequenina de Deus. Fala assim: se você é, você veio no lugar certo nessa noite, porque Ele é aquela basura e canta, né? A gente tem a mania de se diminuir, irmãos, de olhar para ele e pensar: eu sou o menor dessa empresa aqui, eu sou o pior da minha família, eu sou o menor da minha casa, se eu faltar no culto ninguém vai nem perceber, ninguém vai nem sentir falta, se eu morresse hoje ninguém ia perceber, ninguém ia dar nem falta de mim. A gente se diminui, sabe por quê? Porque nós temos um inimigo, um adversário que sabe o quanto você é precioso, preciosa, valioso, valiosa, e ele lança esses dados, essas setas de pensamento, tentando fazer você se sentir pequeno, desprezível. Mas Deus manda te dizer: você é importante, você é especial, e eu vou usar a tua vida para fazer
nome dele, Simeão. E Simeão naquela época era um nome muito comum. Era como João, Antônio, Pedro. Não é comum. De que família era Simeão? Não sabemos. A Bíblia não diz. E a história também não conta. Qual era o cargo de Simeão no templo? Provavelmente nenhum. Mas, muito embora ele fosse um homem comum, Lucas diz aqui, no verso 25, que ele era um homem justo, temente a Deus, e o Espírito Santo estava sobre a vida dele. Glória a Deus! Glória a Deus! E isso, irmãos, é muito interessante. Sabe por quê, pastor? Porque o Espírito Santo, ele vai ser derramado sobre todos depois que Jesus é crucificado, depois que Jesus morre, ressuscita e sobe aos céus. Aí acontece lá no Pentecostes o derramar do Espírito sobre todos, sobre os apóstolos, todo mundo estava reunido ali. Então naquela época, nesse momento, isso acontecer, o derramar do Espírito Santo aconteceria 34 anos para frente. Ninguém ali tinha o Espírito Santo, mas Simeão já tinha. Porque um homem que era reto, justo e temente a Deus, um homem que buscava ao Senhor com verdade, num tempo em que muitas pessoas estavam apostatando da fé, no tempo em que muitos sacerdotes entravam dentro do templo para roubar e espoliar o povo, no tempo em que muitas pessoas usavam a religião para poder se sobrepor a outros, pisar, humilhar sobre pessoas. Havia ainda um remanescente de pessoas como Simeão, que era justo e que era temente a Deus, e Deus honra essas pessoas. Às vezes, irmãos, a gente olha para a direita e para a esquerda e fala: olha, dentro das igrejas tem muita gente ruim, tem muita gente pecando, tem muita gente errando, tem muita gente falhando, e tem mesmo, mas ainda existem os Simeões de Deus, as pessoas que são justas, que são tementes a Deus. Existem as pessoas que com sinceridade servem ao Senhor, aqueles que não esperam aplausos, que não esperam recompensa, mas que estão lá servindo ao Senhor, e esses são agraciados pelo toque do Senhor, esses são honrados por Deus. E se você é um pequenino de Deus, que entrou aqui e diz: Senhor, eu posso não ter muitos talentos, mas eu tenho a minha sinceridade, eu tenho a minha vida diante do altar, Deus está derramando uma porção dele sobre a tua vida, porque o Senhor recompensa os Simeões dentro do templo. E esse Simeão, ele recebe uma revelação do Espírito Santo. Não diz aqui que nenhum profeta foi usado para falar com ele. Não diz aqui que foi uma profecia. Não está relatado na Bíblia a profecia. Só diz que o Espírito Santo revelou. Sabe para quem Simeão contou aquela profecia? Sabe para quem? Para ninguém. Ele guardou no coração. Você consegue olhar para um crente, para uma crente e dizer assim: guarda as promessas de Deus no teu coração. Não precisa ficar contando para todo mundo, não. Não posta nada no Facebook, no status do WhatsApp antes de acontecer. Só posta quando a bênção chegar e você vai contar o testemunho. Guarda no teu coração a promessa. Guarda a promessa no teu coração, porque o Senhor que te fez a promessa não se esqueceu dela, e Ele quer que você também se dê. E o mesmo Espírito que estava sobre a vida dele e que havia dado a ele uma revelação, este Espírito, num determinado dia, impulsiona Simeão para ir até o templo. O Espírito podia ter operado um milagre dentro da casa dele, sim ou não? Podia ter operado na rua, sim ou não? Podia ter operado no trabalho dele, sim ou não? Não, porque ele já era muito velho, tinha 84 anos, não trabalhava mais, já estava aposentado. O Simeão, então no trabalho não podia ser, mas em outro lugar podia. Mas o Espírito Santo, ele tem prazer em trazer a gente para dentro do templo, para poder operar coisas sobrenaturais. Glória a Deus! Tenha certeza de uma coisa: você não perdeu o seu tempo vindo aqui nesta noite. Você não está desperdiçando como 2 horas do seu domingo, você podia estar fazendo outra coisa, não. Aqui dentro do templo, o Espírito Santo te trouxe aqui, e ele tem coisas grandes para fazer e para operar na tua vida. Creia que este momento, que este culto, que esta reunião é especial. Deus te trouxe aqui e Ele já está
fazendo grandes coisas, e grande será o testemunho que você vai ter para contar. Quem acredita nisso, levanta a mão, põe a mão direita para o alto, dá uma glória a Deus aí, dá uma aleluia aí, adore aí, já vai adorando, já vai agradecendo. O Espírito Santo direciona ele para ir ao templo, e ele vai. Só que aí tem uma sacada interessante. O Simeão era um homem judeu, maduro, e ele, quando ia ao templo, ele ficava no átrio dos homens judeus. Então ele passava pela entrada do pórtico do templo, passava pelo primeiro ato, o ato das mulheres, passava ali aquela primeira porta de Nicanor e ficava do outro lado, onde havia a reunião, a Assembleia dos Homens. Era ali que Simeão ficava. Só que naquele dia, o Espírito Santo que impulsionou Simeão a ir para o templo, falou ao coração dele assim: ó, não fica no lugar onde você sempre fica, não senta na cadeira onde você sempre senta, não faça hoje o culto da maneira como você sempre faz, vai para um lugar diferente, faz de uma maneira diferente, porque hoje eu tenho coisas diferentes para fazer na tua vida. Você vem para o culto já faz 80 e muitos anos, Simeão nós sabemos que tinha, segundo alguns historiadores, 83 anos de idade, já era um homem muito idoso, ele já tinha ido para o templo milhares de vezes, talvez sempre do mesmo jeito, no mesmo lugar, cantando os mesmos hinos, aplaudindo nas horas certas, dando glória a Deus quando alguém pedia, virando por mão e falando que o pregador pedia para ele repetir. Só que naquele dia o Espírito falou: hoje é dia de fazer um culto diferente, é dia de adorar diferente, é dia de ter uma postura diferente para viver algo diferente da parte de Deus. Quem quer fazer algo diferente para o Senhor? Quem quer fazer algo diferente? Aí ele vai e ele fica no pátio das mulheres, fica no cantinho ali. Com certeza alguns dos oficiais do templo, o pessoal que trabalhava lá, chegava para ele e falou: seu Simeão, o senhor está enganado, não é bem aí que o senhor tem que ficar, pode passar a porta, pode mandar. Não, vou ficar aqui mesmo. Não, mas seu Simeão, é lá que é o seu lugar, o senhor é um homem, o senhor tem o privilégio, o senhor tem a honra de ocupar um lugar lá na Assembleia dos Homens Judeus. Para que ficar aqui nessa posição? Para que ficar aqui do lado de fora? Para que ficar aqui na porta? Para que ficar aqui no cantinho escondido? Você tem o privilégio de ficar no lugar de honra, no lugar principal. Ele falou: mas hoje foi aqui que Deus pediu para eu ficar, e eu vou ficar não aonde o mundo quer me ver, não onde as pessoas querem me olhar, mas aonde Deus me pediu para ficar. Às vezes Deus pede para a gente ficar no templo, na tribuna, às vezes Deus pede para a gente ficar no altar, às vezes Deus coloca a gente na porta, na escada, do lado de lá, mas onde Deus nos coloca, é ali que Ele vai nos honrar, é ali que Ele vai levantar, é no lugar onde Ele nos colocou que Ele vai cumprir a obra. Irmãos, não se importe em estar em um lugar para aparecer para as outras pessoas, se importe em estar no lugar onde Deus está te vendo, onde Ele te colocou, porque é ali que Ele tem honra para a tua vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Isso não é só na igreja, não, irmãos. É na vida. As pessoas falam assim: eu quero trabalhar numa multinacional. Não tem nada de errado com isso. Mas às vezes não é lá que Deus quer te usar. Às vezes Ele vai te levar para um lugar pequeno, e naquele lugar pequeno Ele vai te fazer grande. Aleluia. Mas a pessoa vai casar e fala: eu quero o mais bonito do bairro, a mais bonita da escola. Aí agora você deu glória, né, irmão? Aleluia, Jesus. Mas às vezes não é com ele ou com ela. Às vezes não é dessa maneira. Deus tem os seus mistérios. Vai entender. Ele fica lá, no pátio das mulheres. Aí quem chega? Um casal fazendo uma criança. Qual é o nome do casal? Simeão e Ana. Não sabemos. Porque chegavam muitos casais. A história nos diz que havia dias em que eram apresentadas até 800 crianças no templo. Tinha dias que eram 200, 50, 300,
Então chegaram muitos. E no meio daquele monte de casais, no meio daquele monte de mulheres para fazer a ritual de purificação, no meio daquele monte de famílias para apresentar seus primogênitos, estava um casal especial. O seu nome do homem, do marido José, e o nome da mulher Maria, e o filho, nosso amado Senhor Jesus. Mas como é que Simeão ia identificar quem que era no meio de todo mundo? Não estava usando crachá. Ele não conhecia. E aí eu imagino o Simeão pensando, se ele é o Salvador, ele vai chegar como? Vai chegar aqui de pouso. Aí chega lá uma família, um novilho bem grandão, cevado, bonito, uma criança no colo, envolvido num chale de linho branco, todo entalhado com fios de ouro. Simeão deve ter olhado de longe, aquele olhar do velhinho, assim, colocou o óculos, olhou bem assim. Deve ser esse. Deve ser esse. E aí quando ele vai se aproximando, o Espírito Santo fala: Simeão, você lembra de Samuel? Você lembra quando eu mandei Samuel ungir os filhos de Jessé? E Samuel vai com um vaso de azeite, e ele vê os filhos passando e fala assim: deve ser esse que é o mais forte, deve ser esse que é o mais bonito, deve ser esse que é o mais alto, deve ser esse que é o mais musculoso, deve ser esse que é o mais sorridente. E que eu falei para ele: Samuel, não atentes para a aparência, porque o homem vê o que está por fora, mas eu vejo o coração. E a mesma coisa que eu disse para Samuel, eu digo para você, Simeão: não olhe para a roupa, não olhe para o tecido, não olhe para a oferta, não olhe para a aparência, porque não está nessas coisas. O Salvador, ele não vem para impressionar pela aparência física, ele vem para mudar a história de uma outra maneira. Simeão, se você quer entender como funcionam as coisas do Evangelho, você tem que aprender a mudar a sua visão, porque a visão do mundo olha para a aparência, mas Deus vê o que está no interior do coração. E aí Simeão começa a se abrir, e de repente chega um casal, uma moça de 17 anos, um homem já próximo dos 40 anos, já mais maduro. Chega naquele casal com um menino envolvido em panos muito simples, somente uma oferta de 2 pombinhas pequeninas nas mãos. E aí Simeão olha e fala: será? E o Espírito Santo sacode o coração dele. Simeão, a aparência não indica, mas é ele quem vem chegando. Jesus, quando entra dentro do carro, meu irmão, nem sempre ele entra com barulho, nem sempre ele entra com estrondo, nem sempre ele entra com festa. Às vezes era um culto simples, era um culto de quinta-feira no meio da semana, era um culto de uma oração no lar, era uma visita no hospital, era um culto de ceia de domingo, onde parece que a igreja está quieta, mas é nesse culto que Jesus está entrando para fazer a diferença e para mudar a história. E eu creio que ele já entrou aqui nesse lugar, ele já entrou aqui. A presença é real, Senhor. Glória a Deus. Aí Simeão vai ao encontro do casal e fala assim: ô dona senhora, como é seu nome? Maria. Seu moço, como é seu nome? José. Como é o nome do menino? Yeshua. Da glória. Aleluia. Simeão fala assim: posso? E eles perguntam: você é sacerdote? Você vai apresentar ele no templo? Ele falou: não, eu não sou sacerdote, não sou eu que vou apresentar ele, isso vai ser outra pessoa que vai fazer. Eu não vim aqui hoje para fazer uma função administrativa, eu só vim aqui porque eu quero adorar a Deus por causa da vida dele. Hoje não é meu dia de pregar, hoje eu não vou cantar, hoje eu não vou tocar, mas hoje eu vim adorar ao Senhor de qualquer maneira. Eu não sou o sacerdote principal, o sumo sacerdote, eu não sou nenhum dos outros sacerdotes, eu não sou um levita que toca no templo, eu sou um homem simples, um homem comum, mas um homem que foi escolhido por Deus para viver uma experiência sobrenatural. Eu passei anos e anos da minha vida esperando por esse dia, e hoje o dia chegou, o dia da minha vitória, o dia do meu milagre, e eu não vou sair daqui hoje sem pegar o meu milagre nas minhas mãos, sem pegar o meu milagre nos meus braços. Aleluia! Deus está falando com pessoas aqui que esperam há muito tempo pelo agir de Deus. Deus está falando com pessoas aqui de Camaná que está esperando há muito tempo a providência de Deus, que está esperando um milagre há muito tempo. Deus manda dizer: hoje Jesus está entrando aqui e tem milagre para a tua vida. Hoje é dia de mudança, é dia de transformação, é dia de viver coisas novas, é dia de Camaná, de renovo, de
você crê, pega da sua mão a sua bênção, segura ela aí, agarra ela aí, não deixa esse culto acabar, sem você levar aquilo que você veio buscar. É hoje o dia que Deus vai glória. Ele estava no lugar certo, na hora certa, e ele ia adorar. Irmão, não pensa que a adoração na igreja, o pessoal do grupo Manancial, quando ele foi para frente aqui, o pessoal do diácono Luiz, ele pega o microfone para cá aqui, aí no seu lugar, sem ninguém ver, às 7 horas como chamas de fogo, te contemplando, querendo ver a sua adoração. Saber, irmãos, no nosso anonimato, na nossa simplicidade, a gente tem que aprender a adorar e aproveitar as oportunidades. A bênção não chega para você só quando alguém vai, o profeta vai até você pôr o dedo na tua cara e fala: a bênção chegou. Não. Enquanto ela está sendo pregada aqui, Deus está entregando bênçãos para a gente aqui nesse lugar. Se você crê, vai pegando a sua bênção. Pega o menino nos braços, levanta o menino e fala: Deus, se o Senhor quiser, pode tomar minha vida agora. Porque a promessa que o Senhor me fez lá atrás, o Senhor já cumpriu sobre a minha vida. A promessa de que o Messias nasceria, irmão, foi feita lá no Gênesis. Quantos profetas passaram que talvez queriam ter tido esse privilégio? Quantos reis, quantos sacerdotes, quantos crentes melhores do que Simeão, que oravam mais que Simeão, que pregavam mais que Simeão, que conheciam mais a Torá que Simeão, que jejuavam mais que Simeão, que eram mais bonitos que Simeão, que eram mais ricos que Simeão, mas Deus escolheu o pequenino Simeão para viver aquela experiência Deus quer escolher os pequeninos dele aqui neste lugar, nessa noite, para coisa especial. Não diga que você já é velho demais, que você já é velha demais, ou que você é jovem demais, ou que você não serve, que você não pode. Deus quer escolher os improváveis aqui.